Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no meu canal do YouTube. Domingo 2 de agosto de 2026. Estou prestigiando. Esse programa é dedicado aos nordestinos que continuam sem ser prestigiado e maltratado pelo governo Lula, que eu faço parte. Hoje, esse programa é dedicado aos nordestinos injustiçados pelos políticos nordestinos e pelo presidente da República, Lula da Silva. Estou homenageando a todos os nordestinos, porque eu faço parte, nós somos injustiçados, ok? Hoje é dedicado ao povo nordestino que é injustiçado. Amigos e amigas telespectadores da Rádio Terra Brasil FM e meus amigos do Facebook, do WhatsApp, quero mandar um abraço para o nosso pré-candidato a senador da República em Roraima, Rogério Miranda. Esse é competente, tem capacidade, é o pré-candidato pelo Partido da Democracia Cristã do estado de Roraima. Ele mora em Boa Vista, é natural de Ubajara, é meu primo, é competente e há mais de 50 anos convive e mora no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista, é empresário, certo? E formado em administração de empresas. Ele conhece os problemas do estado de Roraima. Isso aí eu acredito. Quero mandar um abraço para a família Soares Lima, família Miranda, família Passos, família Vasconcelos. E todos os meus amigos, que a relação é enorme, amigos da Casé. Em breve eu vou dizer o nome de todos, mas hoje, infelizmente, é impossível que eu cheguei em cima da hora. Mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Amigos e amigas, veja o que acontece no desgoverno de Lula 3. Eu não vou entrar muito em detalhes, não, mas eu fiz um resumo e vou direto às pautas. Corrupção, criminalidade, perseguição, miséria e insegurança são problemas socioeconômicos e políticos profundamente interligados que fragilizam a democracia e degradam a qualidade de vida em uma sociedade que está sendo destruída pelo desgoverno de Lula 3. É só você puxar a vida pregressa e o que ele fez quando ele entrou na política brasileira. Mensalão, Petrolão, fraude no INSS e agora, por último, certo? É o caso Banco Master. E a perseguição e as bobagens que ele fala nas redes sociais, atacando os Estados Unidos e outros países, como também desrespeitando a sociedade brasileira. Esses fatores atuam em um ciclo contínuo de causa e efeito. Corrupção, desvio de recursos públicos essenciais que deveriam financiar saúde, educação e segurança, enfraquecendo as instituições e a confiança do Estado brasileiro. Miséria surge como consequência direta da má gestão pública, desigualdade e falta de oportunidades, privando a população brasileira do acesso à
direitos básicos. Criminalidade e insegurança alastram-se onde há vulnerabilidade social e ausência do Estado brasileiro, gerando um ambiente constante de medo e instabilidade econômica no nosso país. Perseguição viola direitos humanos fundamentais e sufoca a liberdade de expressão, minando os pilares de um Estado democrático de direito. Meus amigos, isso aqui são as pautas que eu queria hoje, neste domingo, dia 2 de agosto de 2026. Ontem não teve programa, porque ontem eu fiquei fora, como se diz, da comunicação, em virtude que ontem completou mais um ano do falecimento da minha irmã e meu cunhado, 41 anos. E eu e nossos familiares se reunimos e passamos o dia rezando, orando, em memória do meu cunhado e da minha irmã. Ontem fez 41 anos. Foi um acidente de ônibus que chocou a família Soares Lima e amigos de nosso círculo de amizade. Então, ontem eu resolvi não fazer o programa e não me comuniquei com ninguém. Todo ano nós fazemos isso. E a vida continua. Meus amigos, hoje são essas pautas que eu quero falar aqui sobre o desgoverno de Lula da Silva. O estado do Ceará, o Nordeste brasileiro, eu iniciei, certo, meu programa, para mostrar que nós, nordestinos, nós somos injustiçados pelos políticos nordestinos, como também pelo presidente Lula da Silva, que só sabe prometer, prometer, prometer. Ele prometeu uma refinaria no estado do Ceará. Nunca saiu. Agora, na eleição, para eleger o pessoal do PT, ele vem para cá, uma comitiva, fica mentindo. O maior mentiroso da face da terra é Lula da Silva, o capeta maior. Mas é aquela história. Tudo na vida, meus amigos, tem começo, meio e fim. Nada é eterno. O que é eterno é Deus que criou esse universo, esse Brasil, que atualmente está sendo destruído pelo desgoverno Lula da Silva. Um comunista, um imbecil, um despreparado, um descondenado, e quando ele anda nas ruas do Brasil, certo? O pessoal grita: Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Meus amigos, não existe ex-ladrão, não existe ex-prostituta, não existe ex-traficante, não existe ex-bandido e ex-ladrão. Isso não existe. Mas o Brasil, meus amigos, está sendo destruído pelo desgoverno de Lula da Silva. Ele governou o Brasil nos primeiros 4 anos, depois mais 4, fez 8 anos. Ele prometeu de acabar com a fome, aumentar o salário mínimo e melhorar a vida dos brasileiros. Nada disso ele fez. Agora, mentir é com Lula. Aí ele indicou a Dilma Rousseff, que governou o Brasil por 6 anos, até ser impeachmentada. Foi o maior fracasso governamental. Ela era só de fachada, e quem mandava era o Lula. Aí depois nós tivemos um governo exemplar de Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito pela vontade popular, governou com o povo, para o povo. Ele enfrentou a Covid-19, enfrentou guerra, enfrentou perseguição da classe política e principalmente das Forças Armadas. O comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles traíram Jair Messias Bolsonaro.
no começo e no final do governo. Isso aí nós sabemos. É tanto que o que fizeram com o Jair Bolsonaro foi a maior traição que acontece na política de um país. Mas é aquela história, ele governou com o povo, para o povo, obedeceu às 4 linhas da Constituição, comprou vacina e o Ministério da Saúde vacinou a população em tempo real, ele não perseguiu ninguém, a economia do país continuou funcionando normalmente, Paulo Guedes, como ministro da Economia, administrou a economia do país, administrou as estatais, que todas deram lucro certo na gestão de Jair Messias Bolsonaro. Ele não roubou e não deixou roubar. Agora, ele foi um homem polêmico, porque ele abriu a boca, certo, da corrupção e da roubalheira que existia há mais de 40 anos no Brasil. Aí, meus amigos, o pessoal da Farias Lima e outros que estão na política, certo, há mais de 40 anos, e certas pessoas da justiça do nosso país se sentiram, certo, como se diz, contestaram e começaram a perseguir Jair Messias Bolsonaro. Meus amigos, a perseguição é o maior crime na humanidade. E ele está sendo perseguido, injustiçado pelo Poder Judiciário brasileiro. Todos nós sabemos. Aí eu pergunto, cadê o AB? Cadê as Forças Armadas desse país que traíram Jair Messias Bolsonaro? Cadê uma grande parte dos políticos que traíram Jair Messias Bolsonaro? Meus amigos, foi a maior traição. A primeira traição foi de Jesus Cristo e a segunda de Jair Messias Bolsonaro. Fizeram de tudo para matar Jair Messias Bolsonaro. Começar na campanha dele, aquele amaldiçoado Abélio Bispo, deu uma facada nele, ele só não morreu porque Deus estava ao lado dele. Botou a mão na cabeça dele, ele fez várias cirurgias, passou por um momento muito difícil, ficou entre a vida e a morte, dentro das UTI, certo? Mas graças a Deus, Deus disse, você vai continuar, porque ele tem uma missão que Deus deu. Olha, não existe aqui no Brasil, na história, desde o descobrimento do Brasil até hoje, um líder, um mito e um estadista igual Jair Messias Bolsonaro, um capitão do Exército Brasileiro. Agora, muita gente, certo, se sentiu, certo, como se diz, eu não tenho nem palavra, porque não queria ser comandado por um capitão do Exército Brasileiro. Agora, prefere ser comandado por um despreparado, certo, Lula da Silva, que não tem nenhum primário, é o maior mentiroso, que continua fazendo desgoverno, corrupção, roubo, criminalidade. Tudo que está acontecendo de ruim aqui no Brasil, tudo começou com Lula da Silva, Dilma Rousseff e toda a esquerda amaldiçoada brasileira. Todos eles são os capetinhas da política brasileira. E lá em Brasília tem os capetinhas também à frente de certas instituições do nosso país. E o caso Banco Master e a roubalheira do INSS, tudo começou no governo de Lula da Silva. Ele recebeu Daniel Vocaro por 4 vezes na companhia de Guido Mantega, outro bandido, outro ladrão, lá no Palácio do Alvorada. E o Supremo Tribunal Federal calado ficou e calado continuou. É o que eu digo, a justiça do país, do Brasil, ela é parcial. Infelizmente, nós não podemos fazer nada, porque todo mundo tem medo da caneta de Alexandre de Moraes e do decano que quer ser o dono do Brasil, quer ser o mais competente, mas todo império um dia cai. É só você verificar o Império Romano e como é que se diz? O comunismo do passado. O muro de Berlim caiu. É o que eu digo. O Brasil, em outubro do corrente ano, nós vamos ter eleição para governadores, deputados estaduais, deputados federais, senador da República e o presidente da República. Nós, brasileiros, nós temos que chegar em outubro do corrente ano, eleger todos esses, certo, do PL e da direita brasileira. Nós temos que mudar o Brasil. O Brasil tem que voltar a ser um país, certo? Ordem e progresso. E caminhar,
certo? Na democracia, ao lado do país mais importante do mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, meus amigos, sempre ajudou o Brasil, desde a sua como é que se diz, oficialização como um país. Depois foi descoberto pelos portugueses e o Brasil, quando passou a ser uma república federativa brasileira, ele teve sempre a ajuda dos americanos. Eu digo que eu lembro, mas é aquela história. O comunismo é o mal pior que existe na humanidade. Você vê o caso da China, da Rússia, da Índia e da Venezuela. Mas nós temos um grande presidente dos Estados Unidos que ele vai defender e vai varrer a criminalidade, facções, certo? Que existe na América Latina. Ele vai aplicar, certo? A lei dos Estados Unidos, que vai considerar esse pessoal, esses malfeitores, como terroristas, aquelas pessoas que incomodam e que perseguem, expulsam os moradores das suas residências, tem que ser considerado terroristas. E Donald Trump, ele vai varrer a América Latina. Ele já começou com a prisão de Maduro, que está nos Estados Unidos, e vai à prisão perpétua ou cadeira elétrica. A Venezuela já está sendo monitorada e ajudada pelos Estados Unidos. E também os Estados Unidos já está em cima do Irã e vai incorporar Cuba como um Estado americano, e ele vai acabar com as facções na América Latina. E tem mais, ele vai reabrir, certo, o caso do Operação Lava Jato. Ele também vai pedir explicação do dinheiro que veio da Venezuela, certo? Maduro já disse, como também um general, e um dinheiro que veio também lá dos Estados Unidos, Biden, para gastarem e atrapalhar a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Isso aí vai ser reaberto, porque Donald Trump, ele tem a mão pesada, ele tem 2 anos para governar os Estados Unidos, e ele vai querer esclarecimento do que aconteceu, do que está acontecendo, do que poderá acontecer. E Alexandre de Moraes sendo processado na Justiça da Flórida. O que vai acontecer, eu não sei. Agora, os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, é o país mais importante do mundo, e Donald Trump, como um homem rico, ele quer varrer a injustiça social, a criminalidade, a perseguição e as facções que dominam a América Latina, principalmente o Estado brasileiro, porque o Brasil está contaminado, certo, de facções, de malfeitores que estão acabando com o sossego e com a vida normal dos brasileiros. Mas na eleição de outubro do corrente ano, todos os eleitores brasileiros têm que ter, certo, a dignidade de tirar o Brasil das garras da petizada, certo, e dos capetinha, que é o Partido dos Trabalhadores e a esquerda amaldiçoada brasileira, que são comunistas. Eles querem transformar o Brasil no país comunista. Mas isso não vai acontecer, que a população brasileira vai querer, e nós teremos que continuar com a democracia, com o sistema de presidencialismo ou parlamentarismo. E na eleição de outubro do corrente ano, segundo pesquisa, Flávio Bolsonaro será eleito no primeiro turno, a não ser que alguém vire a mesa. Mas os Estados Unidos, Israel e outros países estão de olho na eleição que vai se realizar aqui no Brasil. E tem um ditado popular: o raio não cai no mesmo lugar em 2 vezes. Além dos Estados Unidos, outros países e a população brasileira vai fiscalizar a eleição, o início da eleição, a apuração e até a finalização. Porque o Brasil tem que mudar, o Brasil tem que voltar a um país livre e caminhar ao lado dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, sempre ajudou, é o maior comprador e o maior fornecedor do Brasil. Porque o Brasil, meus amigos, não pode contestar os Estados Unidos. Só esse imbecil, esse capeta Lula, que fica com piada de macho calão com as autoridades como Milei, Donald Trump e o presidente do Paraguai.
Ele é um imbecil, é um incompetente, é um despreparado, é um ex-presidiário e continua com os crimes no lombo dele, porque Edson Fachin e o Supremo Tribunal Federal, que é parcial, fizeram de tudo para tirar ele do presídio e eleger ele como presidente. A eleição que aconteceu em 2022, até hoje, a população brasileira não entendeu e nem aceitou. Mas é aquela história. Todo crime, todas as injustiças, toda perseguição vai ser esclarecida, porque a população brasileira está de olho, os Estados Unidos está monitorando, e Donald Trump tem todas as informações, todos os relatórios do governo de Lula, do que aconteceu, que continua acontecendo, as perseguições, e principalmente esse caso que aconteceu 8 de janeiro, certo? Um golpe de Estado, isso nunca aconteceu. Isso foi uma mentira, a maior narrativa que foi criada por Lula e pelo ministro da Justiça na época, Flávio Dino, que foi indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal para blindar Lula e a família dele. É tanto que o Lulinha, filho do Lula, recebeu 300 mil reais do careca do INSS e continua recebendo dinheiro, certo? Das falcatruas, dos fraudes que acontecem no INSS. Como também o irmão do Lula, o Frei Chico, outro capeta, que é vice-presidente do sindicato em São Paulo, que continua, certo, fraudando os aposentados e pensionistas do INSS. Cadê a nossa justiça? Cadê o Supremo Tribunal Federal? Cadê a OAB? Meus amigos, é uma interrogação. E o pessoal da Faria Lima continua por trás dos panos, querendo prejudicar a direita e tentando perseguir e matar, certo, Jair Messias Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro, ele só será, certo, indo para o céu quando Jesus Cristo requisitar, porque Deus vai proteger Jair Messias Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Então, meus amigos, em outubro do corrente ano, vamos tirar o Brasil das garras dos capetas do PT, certo? E aqueles que comandam o Brasil lá em Brasília. É o desgoverno total, é uma desmoralização desse governo atual, as instituições todas desacreditadas, aparelhadas, mas a população brasileira, em outubro do corrente ano, vai eleger a maioria dos governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente da República, Flávio Bolsonaro, para o bem do Brasil e o Brasil voltar à ordem e progresso, porque o Brasil precisa andar ao lado dos Estados Unidos, que é a maior potência do Brasil. Então, meus amigos, esse programa hoje, não vou me estender não, porque hoje é domingo, eu estou cansado, porque ontem foi um dia muito cansativo para mim. Então, meus amigos, muito obrigado, fique com Deus, um bom domingo e que Deus abençoe a todos os brasileiros. Mais uma vez, mandar um abraço para o nosso pré-candidato, Rogério Miranda, que é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima. Esse é competente, tem capacidade e é o homem certo para a função certa, porque ele sabe de tudo e tem trânsito livre no estado de Roraima e no Brasil. É formado em administração de empresa, tem trabalhado pelo Brasil e sabe dos problemas do Brasil. Quero mandar um abraço para 2 primas minhas que moram na cidade de Boa Vista. Meus amigos, amigos da casa, da caserna, amigos da caserna, que são muitos, meus familiares e todos aqueles do Facebook, do WhatsApp, muito obrigado. E também mandar um abraço para Cláudio Reis e todos aqueles que me acompanham. Meus amigos, muito obrigado, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. O Brasil tem que sair das garras da petezada desses capetas que estão destruindo o Brasil. Muito obrigado, fique com Deus e tchau.